tarde, Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de agosto de 2011, quinta-feira. O verbete é o de número 2034. Tem 5 páginas, 48 logias e 17 máximas. Nós chamamos a atenção que o detalhismo tem 12 máximas. O tema, evento mental somático. A especialidade é mental somatologia. Definição. O evento mental somático é a ocorrência intelectiva derivada do mental soma, o paracorpo do autodiscernimento, gerando efeitos múltiplos de cognição e autovivências intra- e extrafísicas na estrutura do micro-universo intraconsciencial. O carregamento pensênico no PEN, a autopensenização reflexiva auto- e heterocrítica. A dinâmica intraconsciencial, o extrapolacionismo parapsíquico intelectual, o irrompimento do paracérebro na intrafisicalidade, a paracerebralidade vivenciada dia a dia. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico da taxologia, envolvendo a consciência, podendo ser classificado em 2 categorias básicas no âmbito da holossomatologia. A intraconscienciologia e a extraconscienciologia. Na caracterologia, nós temos 7 categorias de eventos específicos, não excludentes, frequentes no panorama das ocorrências mentais somáticas. Na remissiologia de 15 itens, nós destacamos 5. Amplificador da consciencialidade, auto mental somático, autorado holocármico, escala dos autores mentais somáticos e priorização mental somática. Frase enfática. O evento mental somático atua como acelerador da holomaturidade da consciência ao ampliar o emprego do autodiscernimento, da hiperacuidade racional e da lógica no dia a dia. Você, leitor ou leitora, vem analisando os próprios eventos mentais somáticos? Você tem melhorado o autodiscernimento em geral? Questionamentos. Com o conceito de democracia pura, direta, sendo implementado aos poucos na Terra, que o senhor pode expor sobre a atuação da ONU, enquanto formada por pessoas afins ao seu holopensene, sabendo que só a boa intenção não logrará as realizações cosmoéticas, mas também estar mais isento em relação ao atual Conselho de Segurança e o poder desmedido dos Estados Unidos. Muita gente já falou, e eu também já falei há vários anos. A primeira coisa, a ONU tem que sair de New York, tem que ir para outro lugar. Não deve ficar nos Estados Unidos. Isso é para começar. Agora, 2. Em que circunstâncias ocorre a projeção da consciência involuntária, seja ela acidental ou espontânea, dado que tal fenômeno é obtido pelo próprio esforço do experimentador? Existe a projeção do mental soma involuntária? Olha, tudo é possível. Agora o processo é examinar isso, como é que funciona, etc., e ver o nível de lucidez da consciência projetada. Poderia comentar e citar exemplo do excerto da paradoxologia, o paradoxo da ver com mais de ponta problemática, ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável. O problema é o seguinte: às vezes vem uma ideia nova, um neoconceito, uma neoperspectiva, no caso aí, construto. E ele pode ser muito avançado em matéria de, vamos dizer, esclarecimento parapsíquico e etc. Isso aí pode fazer um estupro evolutivo que às vezes pode ser evitável ou não, dependendo da pessoa ter conhecimento
da ideia nova. Uma ideia nova pode, sim, abrir um caminho no nível que a pessoa ainda não está preparada. Tudo é possível. Agora, a ideia nova, às vezes, ela é irresistível e ela é inevitável, ela é inafastável. Ela vem e predomina. Às vezes, tudo é possível acontecer, precisa ver o caso. Durante debates sobre centrais extrafísicas na Escola de Projeção Lúcida, lembrei de duas experiências minhas que geraram dúvidas. Se numa dinâmica bioenergética de campo, com cerca de 100 pessoas, em que ocorreu extrapolação da exteriorização de energia, no centro de um ciclo recepcionando energia de cerca de 10 pessoas, houve exteriorização intensa de energias com zumbido. Pode ter havido acesso em algum nível às centrais extrafísicas de energia? Pode, mas isso é a pessoa que vai saber. A hora que tem a central, ela predomina, ela praticamente monopoliza o problema do campo energético. A pessoa tem que entender isso. Outro, se num contato telefônico em que as ideias fluíram de forma extremamente assertiva e me saí bem energizada, pode ter havido conexão com as centrais extrafísicas da fraternidade e ou da verdade? Sim, mas aí é preciso examinar, é a pessoa que vai saber. Quais seriam os parâmetros de aferição da conexão? Não, a ideia é límpida, aquilo aparece, a pessoa vê que tem um enxerto de uma ideia de fora na cabeça dela. A mesma coisa com a energia. Vem aquela energia que é um reforço de fora. E é diferente do amparador. Isso é só a pessoa, tem que ter experiência, vivência, não tem outro jeito. É um processo individual. Em tecnologia, a técnica da reserva da leitura e do aperitivo intelectual. Poderia explicar essas técnicas? A reserva de leitura é você arranjar uma série de livros para você ler. Você ainda não leu. Às vezes é bom ter algumas dezenas de livros. Isso mostra que você está pesquisando. Agora, aperitivo intelectual é aquilo que você vê uma coisa antes. Existe, inclusive, verbete sobre o assunto. Aí é preciso examinar para a pessoa ver como é que é. Agora, no aperitivo intelectual pode ser, por exemplo, a pessoa examinar a orelha de um livro ou a resenha de um livro, alguma coisa nesse sentido. Tem muita coisa que pode ser aperitivo intelectual. Quais as implicações extrafísicas do uso do banco de esperma por parte do casal infértil? A consciência designada a animar o soma da criança gerada por esse meio terá provavelmente mais afinidade com a holobiografia do doador do esperma ou com o casal que efetivamente a receberá? Olha, eu não sou muito favorável a esse negócio de arranjar a criança no tapa, não. Tem que vir quando for preciso. Tem que parar com isso. É igualzinho barriga de aluguel, é a mesma coisa. Se puder evitar isso, é o melhor. Então eu não gosto nem de fazer comentário, eu corto fora. O senhor poderia aprofundar em sinergismologia, página 1, o sinergismo, a automotivação evolutiva, a autodisciplina perseverante. Se uma pessoa tem muita automotivação para o processo positivo da cosmoética evolutiva, ela acaba tendo, então, uma autodisciplina maior e ela pode perseverar nisso. Uma coisa puxa a outra e enriquece a outra, potencializa. A automotivação, a autodisciplina, a evolução e a perseverança. Principiologia, o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão. O que interessa é a realidade, é o fato concreto. E ilusão não vai. Ilusão, sonho, imaginação, fantasia, não tem que deixar para lá. Paródia, besterol, tecnologia, página 2. A técnica das prioridades conscienciológicas. Olha, aí é só olhar as prioridades que nós temos dentro da conscienciologia. Para isso é bom fazer uma pesquisa sobre as prioridades e a palavra prioridade na enciclopédia da conscienciologia. Parafatologia, página 1. Em rompimento do paracérebro. Minha pergunta vai de encontro. O que seria o rompimento do paracérebro? Isso acontece de forma comum? Como ocorre? Não. Rompimento do paracérebro são as pessoas dementes.
aquela que não tem nada dentro, aquele negócio que a gente pergunta, anybody home? Tem alguém aí dentro? Isso aí é que é. Aí houve um rompimento do processo paracético. O paracético não está funcionando bem. Então, o problema vamos dizer, de todo o ponteiro consciencial não está funcionando. Aquilo está parado. É como se tivesse um cronômetro, um relógio que parou. É a cápsula, a parada. Professor Valdo, aqui no ar, amor Pode puro. falar. Justamente, eu iria perguntar sobre esse item na parafatologia. E o seguinte, a paracerebralidade vivenciada dia a dia. Isso é nosográfico? Logo o seguinte, depois a paracerebralidade vivenciada dia a dia, não. É o problema pessoal, não é nosográfico. Isso é o biopático. E esse rompimento E o anterior, irrompimento do paracérebro na intrafisicaridade? É bom você ver o verbete que já tem. Tá. Olha isso. É nosográfico? Não. Não é. Então eu não entendi o que o senhor falou. O senhor pode dar um exemplo? É bom você ler. O rompimento é o que o rapaz perguntou. É o meu amigo lá de Brasília. Ele perguntou rompimento? Ele perguntou o rompimento. Então eu falei que isso aí é amnésia consciencial. Sim. Falta de cabeça. Agora, o que nós estamos falando é o irrompimento. Sim, e o que é a... Irromper é aparecer. Romper é cortar. Ter ruptura. E como pode vivenciar no dia a dia essa paracerebralidade? É o que eu tenho tentado fazer. Minha vida inteira eu estou dedicado a isso. Parece que tem mais gente. César está fazendo uma força danada. E nós outros? O Barbaresco aqui também está fazendo uma força danada. E você é o que tudo indica. Só que você não está com muita lucidez a respeito. E como é que pode ter lucidez para fazer as coisas? Professor, me dê um exemplo. O que, por exemplo, mostra a racionalidade, isso, no caso do a Sérgio, lógica, o equilíbrio, a harmonia de conceitos na pessoa, dentro dela, o que é que orienta ela, aquela harmonia daqueles conceitos. O que é que ela concebe, a hora que ela concebe, está tudo equilibrado. E aí, no contato com o outro, isso Outra tem que estar claro. Começa a diminuir assim, com muita força, a conflitividade. Não tem mais. Então isso aparece para o outro. Aparece. E tem gente que tem muita força com isso. Começa a aparecer tudo aí. C'est la vie. C'est la vie. Muito obrigada. O senhor estava falando antes na questão, uma resposta que da central extrafísica, né? Que precisa muita experiência, vivência. A pessoa tem que ter experiência para isso, não adianta a gente falar muito. Pelo seguinte, vem sempre alguma coisa que se sobrepõe positivamente. Se é energia, é energia. Se é verdade, é verdade. Se é aquela exhilaration, quer dizer, o sentimento de euforia muito grande de querer beijar popô de criança no cosmos, a pessoa nota a diferença. Certo, mas entende? A mega euforização, às vezes, ela pode chegar a esse nível. Se a pessoa se afiniza com a mega fraternidade da central. Aí o negócio, ela sente isso dentro dela. Certo, mas a minha pergunta é a seguinte: dentro da sua vivência, como é que o senhor percebe as questões da central extrafísica da verdade, num contexto onde ela precisa estar... Eu faço isso através do chamado diagnóstico diferencial. Você sabe o que é diagnóstico diferencial? Fala aí o que é diagnóstico diferencial, que depois eu vou explicar para ela. Faz favor. Diagnóstico diferencial é quando você examina um paciente, tem uma doença, e essa doença tem sintomas semelhantes a outras doenças. Então você vai fazendo um diferencial. São comorbidades quase idênticas. Parecidas. Você entendeu? Sabe o que é comorbidade? Sei. Comorbidade é a qualidade daquela moléstia, daquele dano, você está entendendo, na saúde. E faz parte também da semiologia. Então, às vezes, tem doenças que você chega no diagnóstico pela exclusão dos sintomas. Então, você vai excluindo tudo para chegar lá. até chegar no diagnóstico.
Deixa eu te dizer. Como é que eu sei? Eu sei pelo diagnóstico de exclusão que me dá o percentual de atuação. Vamos entender. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha energia. Eu jogo energia, não entrei em transe. Sou eu comigo mesmo. Você está entendendo? No máximo, sou eu com o Zé, que é a mesma coisa. Então, sou eu mesmo, entende? Isso sou eu. Agora vem o enumerador, que é o meu amparador, e potencializa essa energia na hora que eu estou trabalhando. Eu sei o tipo de energia dele e sei como é que aquilo se manifesta em mim. O que é que dá de alteração em mim com a energia dele? Agora, além disso, aparece uma terceira, que é a central extrafísica de energia. Aí aquilo potencializa de uma maneira que domina tudo. Domina a minha energia e a energia dele. Eu noto direitinho. Então você vê 1, 2, 3. É o diagnóstico diferencial. Com 3 gabaritos diferentes de manifestação do processo. Você entendeu isso? Agora veja. Não adianta a gente falar muito nisso. A pessoa tem que vivenciar. Primeiro, ela tem que vivenciar. Estado vibracional, assim, diz assim. Arco voltaico, se for possível, é muito importante. A mega euforização, se ela sentir bem. A hora que a pessoa chega na mega euforização, ela já consegue captar isso tudo claramente e com diversificação de manifestação. A sensação, a vivência, experiências, todas essas são diferentes. Você entendeu a diferença? É isso que eu estou falando para ele. Não adianta estar explicando muito isso aí. A pessoa tem que desenvolver o processo para a psiquismo, não tem saída. Agora, gente, você não acha que eu não preciso ter muita paciência com o negócio da eletronáutica? Eu não posso perder tempo com isso. Mas eu ainda tenho até, né, alguma paciência, eu preciso ter. Mas eu não posso me dedicar a isso. Você entende? Foi por isso que eu deixei esse negócio todo. Eu sou mini dissidente em uma série de condições, não é só de espiritismo. Max. E Max dissidente. Mas eles acham que às vezes eu sou mini, né? Porque eu deixei. Se eu deixei a academia, eles acham, mas eu sou Max. Max dissidente também da ciência convencional, porque o que você vai fazer com isso? Nessa altura dos acontecimentos, como é que a gente fica? E se eu não tivesse feito isso, eu não teria chegado aqui, eu já não teria feito nada assim, desimpedido com a enciclopédia e outras coisas mais. E eu não teria chegado agora nesse nível que eu estou começando a fazer um dicionário, que é outra coisa junto. Entende? Que é um outro projeto grande para mim. Como é que fica isso? Cláudio, aqui na parapatologia você fala paracerebralidade vivenciada. Ela é possível, a gente coincidente, acessar isso, o paracérebro? Como é que é? É possível o quê? A paracerebralidade vivenciada, sim, mas em coincidência, você está coincidente, não pode ser coincidente. Não, a vigília física ordinária. É possível, se podia dar aprofundar. É possível, você nota direitinho. Por exemplo, se você recebe os influxos, veja bem, da central extrafísica da verdade, você vai ver o processo do paracérebro. Não tem jeito. Por exemplo, o problema da neo-ideia. Isso é uma coisa séria. O neopensene, o neoconstructo, a neoperspectiva, te dá isso na vigília física. Hoje mesmo eu tive um processo desse sério. Eu estava querendo escrever, escrevi 2 páginas lá para o dicionário sobre neo-ideia. Mas o caso todo é o seguinte, é mais ou menos neo-ideia, mas do ponto de vista da gênese, dentro da ciência. Então eu fiz um negócio, umas 12 sílabas, colocando aquilo tudo. A neo-ideia da pessoa, como ela pode ser criada, como é que você pode enriquecê-la
ou criar uma incubação, a incubadora da neoideia, e isso constituir uma ciência. Eu coloquei isso tudo numa palavra só, através de uns 4 prefixos e sufixos. Entende? Para estudar justamente isso aí da paracerebralidade. Agora, ali eu coloquei uma série de coisas que eu já falei em passão, mas nunca juntei. Por exemplo, o processo do ciclo das neoideias. Outra coisa, uma neoideia sempre dá filhote. Tem muita coisa que eu já falei. Agora estou juntando isso tudo, colocando tudo numa ordem só, para a pessoa entender. Porque o cérebro, o paracérebro, está sempre... Agora, outra coisa, deixa eu te falar. Hoje é dia da mega euforização. Às 13h45, nós vamos mexer com isso. O povo fica pensando que mega euforização só serve para energia para a pessoa se sentir bem. Isso é besteira. A coisa mais séria é a neoideia que ela dá. Eu estou explicando isso tudo lá. Então, você veja quantos aspectos, quantos flancos, quantos lados, quantas variáveis se compõem ou participam desse processo de uma ideia, uma neoconcepção que você arranjou, uma concepção nova. A verpon, que é o processo heurístico, verponológico. Mas eu posso dizer, você está no cérebro, o paracérebro está sempre funcionando junto, é isso também. Não, sem paracérebro a pessoa não está funcionando. Porque sem paracérebro não funciona. É a base de tudo. O problema é de Então, a sua vontade é o paracérebro. Porque, na verdade, o paracérebro está atuando sempre. Mas é sempre. Mas agora o problema é você ver quando é que ele está atuando com predominância. Ele manda. Ele está monopolizando o processo. É aí que vem. Na questão da neoideia, isso é um fato. O caso mental soma, o paracorpo do discernimento. Isso aí é seríssimo, que a gente está falando aqui ó, na definição. Paracorpo do autodiscernimento. Agora, pensa bem nisso. Eu coloquei numa palavra só. A neoideia, a gênese. Como é que ela apareceu? Como é que foi o parto dessa nova ideia? O parto das ideias do Sócrates. Como é que apareceu aquela ideia nova? Tá certo? Como isso se dá fluentemente? Como isso é uma ciência? Então, veja o processo ali, continuado. Agora, por isso que é importante os processos afixos, sufixos, para a gente diminuir, porque senão, como é que eu vou colocar o título de um negócio com 10 palavras? Isso é bobagem. Fica parecendo a turma da Espanha, a onomástica dos espanhóis. O cara, às vezes, tem 26 nomes, né? Num só. Isso não pode ser bobagem. Essa neoideia, às vezes você tem alguma... Por exemplo, você tem uma neoideia para transformar aquilo em palavras. Às vezes torna-se difícil, não? Isso aí já é o problema da comunicação, né? Dentro da neoideia. É um probleminha. Mas é dos mais fáceis que tem. Agora, o problema, outra coisa séria que eu digo, né, é o seguinte, é acronêmica nisso. A pessoa recebeu aquela nova ideia, aquilo não é para ficar parado. E tem que se mexer imediatamente ali, diretamente. Ela não vai deixar aquilo passar. Anotação sempre na hora. Se deixar o bonde passe, ela perdeu a corrida. Tem que aproveitar o tempo, o timing. Tudo tem sua razão. Se apareceu a nova ideia, e aquele quanto maior no influxo extrafísico que a pessoa recebeu, mais ela deve atuar imediatamente. Não deve deixar para depois. Processo de neoideia, neoconstructo, neoverpon, é a neoverponologia. Isso é seríssimo. Vocês vão querer se interessar por isso cada vez mais. É inevitável para todo mundo aqui. Eu estou só começando a assuntar, mas ainda não vejo que isso ainda pegou o povo. Ainda vai demorar ainda a pegar vocês. Mas isso tem a ver com os insights. A gente está escrevendo, por exemplo, um verbete. Na hora, você não consegue. Aí você está lá
parado, tá, de repente vê uma ideia. Pois Isso é. acontece. É o estado de Vieira. Não é o meu, não. É o padre Vieira. Tá certo? Estado. O que você quer? Ainda é dentro desse assunto, mas aqui no verbete, na página 3, na legislogia, o senhor começa falando da lei da parafisiologia do mental soma. Pode falar mais dessa lei? Aonde está isso? Página 3, legislogia. Sim. A lei da parafisiologia do mental soma. Em parte o processo todo é por aí. Entende? A parafisiologia do mental soma, como é que ele funciona? É o autodiscernimento. O que é o autodiscernimento? Entra tudo isso que é o mais avançado em matéria de hiperacuidade e holomaturidade da pessoa. Então, pensa bem esses princípios primários que regem o problema. Para corpo com discernimento. Tem um capítulo inteiro sobre isso. Agora, eu também tenho muita coisa, é só procurar mental somatologia como especialidade. Você vai ter muita ideia para ver isso. Professor Valdo, aqui no Sim. ar. Página 3, sindromologia. O último item. É a profilaxia das síndromes demenciais gerontológicas. Essa profilaxia tem que ser feita com a turma moça. Tem que começar com o povo da Sinvex. E se a gente é mais mocinha? É da longevidade? Não, a Sinvex. Não. E quem é da Não, longevidade? agora, Sim, nós estamos falando da... aqui, presta atenção. A profilaxia é só para esse? Nós estamos falando profilaxia. Uma pessoa que está com 60 anos, 65, na terceira idade, não vai fazer mais profilaxia. Já é o tratamentão. Já é terapeuticona. Enorme. É profilaxia, prevenção. Na próxima vida, você pensa nisso. Então, o processo é infecciologia, não tem jeito. Está muito trágico. Eu posso abrir mais o jogo do que isso? Eu estou falando claro, não. Né? Não tem mais jeito, né? É ou não é? Por exemplo, eu vou pensar agora em fazer a profilaxia comigo aqui, gerontológica. Eu? Não. Aqui, ó, vou trabalhar por causa da queda dos meus cabelos. Os cabelos estão azulando, ó. Estão indo embora. É isso? Fazer a profilaxia disso? Não é por aí. Valdo, mas no caso da memória, mesmo depois de velho, pode se... Sei, mas não é profilaxia, mas não é a vovozinha, né? Não. A palavra não pode ser colocada aí. Profilaxia quer dizer, um negócio ântero. Que vem antes, eu entendi, mas... É ântero. Aqui vem depois... demência ainda. Pois é. Mas isso tudo é tratamento. Hoje, eu mesmo já falei aqui, não sei quantas vezes, para fazer a prevenção de Alzheimer. Começar com a rapaziada. Hoje um monte de gente já pensa, eu já penso nisso há muito tempo. Sabe por que eu penso? Eu vou contar para vocês. É muito antes de falar em Alzheimer. O problema é que eu via que tinha colegas meus que estavam ficando doidos. Agora, isso na época que eu tinha 20 e tantos anos, na universidade. Eu vi, participava disso. Como nós mexíamos só na área da saúde, e eu já trabalhava nisso, eu vi isso tudo acontecer com gente minha, junto. Agora, é lógico, eu mesmo tenho gente da medicina, tem 2 que eu fiquei sabendo lá que tinha problema. Um deles vai estar vivo. E outra coisa, era dos mais brilhantes do meu povo. E quando nós nos formamos, que eu estive lá, né, uma temporada, uns anos depois eu apareci lá, eles falaram assim, ó, tem 2 da sua turma que aparecem. Um é o fulano, o outro é você. É esse fulano, deu Alzheimer nele. Ele é mais novo que eu um pouquinho, eu acho que uns 2 ou 3 anos. Mas está totalmente alterado. Então você veja, ele trabalhou muito, se dedicou muito, mas ele era um pouco fechado. Eu acho que o problema do autismo, ou, vamos dizer assim, o processo
o fechadismo da história, a introversão, piora o processo de Alzheimer. Predispõe muito isso aí, eu não sei como. Isso aí é uma coisa que eu acho que precisa até pesquisar mais. A introversão. A introversão é um fato. É problemático. Então, veja, eu sempre falo que uma boa parte das doenças, para não falar todas, aparecem devido à intoxicação intraconsciencial. Agora, esse caso aí praticamente é isso. É intoxicação intraconsciencial. A pessoa vai se intoxicando, então aquilo cria o veneno lá dentro dela mesma. A imunidade cai, etc, tal, aquelas coisas todas. Aí vem o problema. Agora, o que eu vejo é o seguinte, para a pessoa fazer a profilaxia, é isso aí que eu sempre pensei. Por exemplo, no Greenvex, na Simvex, na Invex, examinar, por exemplo, aqueles rapazes ou moças que têm dificuldade de memória, começar a mexer com isso. Esses são os que precisam mais. Porque a memória é um índice muito favorável para a gente ver o nível mental somático das pessoas. É memória e imaginação, mas a imaginação é muito difícil. Agora, a memória não, ela é mais palpável, é mais concreta, é menos difícil de ser localizada ou identificada. Então, um jovem, seja um rapaz ou uma moça, que não está muito bom de retenção mnemônica, esse seria bom trabalhar mais, para evitar Alzheimer. Então, a primeira coisa, fazer um exame de anamnese, uma semiologia violenta, seríssima, para ver na família quem é que já teve demência senil, senescência, alguma coisa nesse sentido, para ver o processo se é genético. Até que ponto que vai? Quem é o elemento da família? Tudo isso, gente, é importantíssimo. É a base de tudo. Pode ajudar muita gente. A senilidade é o porão do idoso, né? Como é que é? A senilidade é o porão do idoso, né? É. Manifesta o porão. É. Né? Agora, tudo a gente tem que estudar muito, sabe? Não é fácil, não. Agora, difícil. Porque o problema todo é fazer enquanto a pessoa pode. A hora que chega nos 70, tudo muda. Olha, eu quero falar para vocês o que eu acho, a minha opinião, o meu processo, por exemplo, meus estudos atuais sobre isso. Uma pessoa, na minha idade, com 80 anos, ela tem 7 comorbidades. Presta atenção. É uma mão e mais 2 dedos. 7. O cara, mais ou menos, na terceira idade, com 65 anos, então isso é o de 80. Agora, o octogenário. Agora, o cara com 65 anos, a média dele é 5 comorbidades. Agora, um cara, veja bem, lá pelos 50, ele às vezes tem 3. O problema é que não são coisas muito óbvias. Não aparece, não chateia, não cria problema, a pessoa não vê. Agora, do jeito que a vida moderna está, devido ao processo de alergia, intolerância, superconsumismo e munição de boca, eu acho que uma pessoa já na meia idade, bem antes dos 50, ela já começa a ter alguma comorbidade clara. Então, nós vamos ver aí 1, 3, 5, 7, de acordo com a idade. Agora tem uma questão. E eu estou vendo isso cada vez mais caracterizado. Eu antigamente via essas coisas, mas achava que ainda eu estava forçando muita barra com a aritmética. Hoje eu já não estou mais. O negócio é muito óbvio. Agora que a gente tem visto muito. Agora é 1, 3, 5, 7. No mínimo, você vê isso bem claro. A gente vê as pessoas que, por exemplo, têm uma dieta assim, mais equilibrada, come menos carne e faz mais exercícios. Agora, ó, essas pessoas têm tendência a chegar aos 80, 90. Tem outra coisa que eu ainda não vi em parte nenhuma, que é a minha observação. Que geralmente o aumento das comorbidades se dão de 2 em 2. Por isso que eu estou falando, 1 para 3, 3 para 5, 5 para 7. Há algum processo.
sempre chegam em dupla. Você está entendendo? Existe um provérbio popular que é assim: o mal nunca chega sozinho. Não é assim? Agora veja, do ponto de vista de saúde, eu considero isso dos mais sérios. Então, por exemplo, qualquer pessoa que hoje chega para mim, eu falo assim: não, você é um doente. Conforme a cara da pessoa, eu falo: não, você é um doente. Nós precisamos saber que doença que é a sua, que às vezes nem você sabe, nem eu sei, ninguém sabe ainda. Mas você é um doente. Por exemplo, vamos só pensar uma coisa, Roberto, você, vamos pensar só nisso, para os outros. Coluna vertebral. Quem é que não sofre de coluna vertebral? Você conhece alguém? Depois de uma certa idade? Só aí já é uma comorbidade. Uma outra coisa, vocês viram agora que o povo está muito, assim, criando frisson com o processo de dor. Então a dor lombar, que é aquilo que é chamado do lumbago antigo, aquele negócio, está na ponta, está todo mundo reclamando de ter dor. Mas veja, eu não considero isso aí ainda muita comorbidade, não. Se eu fosse olhar as dores que eu tenho no corpo, assim, en passant, ela passa e fala: ó, tô aqui, vai embora. Outra chega lá e fala: sou eu, vai embora. A outra, passei, e vai embora. Isso é bobagem, todo mundo tem. Depende da hora. Mas, por exemplo, a dor às vezes é agudíssima num determinado dedo do pé. Ela é aguda, naquele momento, um negócio assim de meio minuto. Entende? Alto nível. Eu tenho isso tudo. Isso é normal. Para mim, eu acho tudo normal. Está mostrando que o dedo existe. O dedo está funcionando. Então, veja, eu não considero isso aí ainda comorbidade. Se nós formos considerar isso, nós estamos perdidos. Aí todo mundo é doente, não tem ninguém 100%. Não existe isso. Tem o estresse aí, hoje em dia, também é uma coisa que está muito presente. E ele é um fator. Ele é um fator multimilionário. Ele pega tudo, ele monopoliza. Genérico, mas é uma coisa... Ele monopoliza praticamente tudo. Isso é verdade. E é uma coisa assim também, dá para dizer que é uma comorbidade também. Que hoje em dia uma pessoa estressada, ela acaba tendo uma série... O estresse é o seguinte, que às vezes ele é rápido. Ele é temporário, ele é efêmero. Isso ajuda muito. O problema é o estresse crônico. Não permanece. E quanta coisa, você fez a cópia? Está tudo aí? Quantas você fez aí? Então tira uma para... Você não precisa de ver mais. Agora, você fez separado, né? Estou intercalado. Agora, o chefe, você vai examinar isso para mim e ver qual que é o melhor. Isso aí é a última formatação que eu quero fazer para o dicionário. Agora, eu queria ver o seguinte: cadê aquele meu povo que tem... é você também. Olha para mim qual a melhor formatação disso aqui, por favor. Quero a sua opinião. Agora, o mais aqui é o seguinte: o Antônio... Alô, Pitaguari? Alô? Agora, a outra, a Mabel está lá no hospital vendo, ela está boa, já me deram a informação que ela está ótima. Não tem nada. Só arranjou uma alergia. Arranjou uma alergia. Então ela também, eu quero que veja. Outra, a Rosa não está aí não, né? E a Dulce França. A Dulce França também não está. Como é que você... Eu sei que ela está trabalhando hoje de manhã. Então vamos deixar. Se tiver, ela aparece aqui. Isso aí que eu estou entregando aí para a turma examinar é uma coisa muito simples. Isso seria a última formatação que eu quero dar lá no dicionário. Você sabe que eu estava fazendo um negócio todo compactado, mas agora eu já comecei a fazer mais, eu já estou com 800 e tanto. Então, o que se passa? Quando pega uma página e meia, e chega até a 2, está muito embatumado demais. Ele, por exemplo, de cara ele me deu conta, depois foi examinar e falou: você tem razão, não vale. Ele deu a opinião dele, porque ele é o primeiro que eu peço opinião para ver. Então, você examina aí. Agora, o que é que se passa? Parece as coisas que eu estou fazendo igual a da enciclopédia, mas não é.
Tem uma série de condições da enciclopédia que eu não vou passar para o dicionário. Entendeu? É bem característico. Mesmo assim, com essas mudanças todas, não tem. A coisa não é igual. Agora, o que se passa? Vai ocupar mais espaço, mas vai ficar muito mais fácil. Ó. Veja. É muito mais fácil de ler. Que aqui está muito embatumado. Agora, pense isso aqui 4 vezes isso. A pessoa se perde no meio do texto. Eu estava me perdendo. Pois é, não, e outra coisa, eu vou paragrafar tudo, mas não vou colocar subtítulo, presta atenção. É sem subtítulo. Outra coisa também aqui, eu não vou, o título é só esse, eu não vou fazer cercadura, sabe? É só isso. E outra coisa, eu não vou usar seções. Você entende? Então, vai ficar diferente, mas agora, vai ficar muito mais fácil de ser entendido. Agora, outra coisa, possivelmente eu vou dar o espaço aqui quando tiver a listagem, do jeito que eu faço lá. Isso aí eu vou fazer. Esse aqui ainda não tem, ó, mas eu vou dar. Tanto aqui quanto aqui vai ter um espaço. Você entende? Agora, você vê como é que é sério esse negócio de formatação das coisas, né? Não é fácil o problema até você acertar. Olha que eu estou trabalhando com isso há quanto tempo ainda não... Agora que eu cheguei à conclusão que na prática não está funcionando comigo, então não vai funcionar com ninguém. Como é que faz? Agora eu quero a opinião de vocês para ver se está tudo certo. Esse aí eu já fiz um verbete sobre esse tema. Então para você vai ser fácil você ver o que é. Eu já peguei de propósito. O senhor pode falar sobre cirurgias extrafísicas? Olha, a cirurgia extrafísica tem as cirurgias aí que são energéticas, né? Da bioenergética, cirurgias invisíveis. Essas coisas ocorrem, isso tudo tem. Eu fiz muita experiência no Brasil e no exterior, até nas Filipinas, sobre isso. Essas coisas existem. Agora, depende muito do local, ambiente e principalmente o sensitivo ou a sensitiva. Gostaria de saber sobre a fisiologia da paixão e o sofrimento decorrente desse estado. Não, paixão é burrice. Entende? Paixonite aguda é coisa de bicho. É assim que eu penso. Já encontrei minha dupla e a dificuldade atual é fazer a transição do estado passional instintivo para o amor transcendental. Tá certo? Isso é que chama sentimentos elevados. A priori, quase todos os seres querem estar apaixonados. E eu não. Não é quase todos os seres, não. São os bobocas, né? Vamos devagar com isso, que aqui já tem muita gente que já não está com essas paixões mais. Não me acostumo com o fato de ficar estranho e só pensando nela o tempo todo. Isso me causa dispersão consciencial. Tenho tentado usar o discernimento. O que fazer para alcançar o equilíbrio holossomático ideal? Olha, se isso continuar muito, a minha recomendação de um cara de octogenário para você, que já viu muito caso disso, é arranjar uma outra e esquecer essa. Isso aí vai te jogar no buraco. Se começa com muito rolo, o negócio não dá certo. Mesmo que seja o Paradise. Esse Paradise é o Paradise Lost, em pouco tempo. Quer dizer, o paraíso perdido. Vai com calma com esse. Se o cara está pensando dia e noite, vocês sabem o que é que tem nisso, né? Assédio do bravo. Tem boi na linha, nesse caso aí. Qual é a definição de mega euforização? Sinto forte balancear da cabeça, isso é normal? Não, mega euforização é uma euforia dentro de você, ampliada, mas com muita tranquilidade, muita paz íntima. Isso é que é a mega euforização. Dona Minerva, está aqui para a senhora. Negócio de você examinar para mim, por favor, amor e carinho. Tá certo? Então, vamos entender a mega euforização. Esse negócio de balancear a cabeça não tem nada a ver com o peixe, não. Meu cunhado foi diagnosticado com adenoma na hipófise. O tratamento será através de abordagem cirúrgica via transesfenoidal, com a remoção da glândula. A partir daí, ele deverá tomar hormônio sintético para suprir as deficiências resultantes. Do ponto de vista parapsíquico, especificamente em relação às parapercepções do fronto chakra, quais as consequências para a consciência?
Como fazer a compensação energética equivalente? Olha, aí tem que examinar, a primeira coisa é saber qual é o nível de bioenergética e de parapsiquismo da pessoa. Daí, então, é que tem que endereçar, encaminhar a situação dela. Se ela for fechada, vai ficar mais ainda. Então, é preciso ver o abertismo, o nível que tem disso, de parapsiquismo e de bioenergética. Gente, então, voltando aqui ao evento mental somático, como é que nós ficamos? Paulo, na página 2, ciclologia, o turno intelectual pessoal coordenado no ciclo circadiano. O caso aqui é o seguinte, o turno intelectual, nós já falamos nisso, é o turno mental somático. Existe um verbete só sobre isso. Agora, quando você coordena esse turno daquilo que você faz, todos os seus, vamos dizer, os seus lances, os seus horários de cada dia, aqueles períodos do dia, e você coordena com o trabalho intelectual, é isso aqui que é o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é as 24 horas do dia. Eu, por exemplo, eu tenho 4 turnos básicos dentro do processo. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Ou, se você quiser, de madrugada, de manhã, de tarde e de noite. Cada um deles, eu uso o meu mental soma de um modo. Entende? Seria o período que o mental soma predomina. O mental soma ações. Sempre vai predominar nisso tudo. Comigo é assim. Eu começo de madrugada, trabalho várias horas. É só o processo mental somático. Então, nessa hora, eu estou totalmente absorvido por aquilo. Chega de manhã, quando eu posso. Hoje, por exemplo, eu dei uma entrevista durante 1 hora. Entrou mental soma nisso. Você sabe que me fizeram uma entrevista para os 500 verbetógrafos. Vão colocar isso em diversas mídias por aí, não sei o quê. Durante 1 hora, uma série de perguntas eu respondi, de modo que vocês estão todos nessa. Como é que está? Quem é que ainda não fez verbete? A turma vai chatear vocês. Me perguntaram tudo, por que 500, por que isso, por que aquilo, eu respondi tudo. Filmaram, gravaram, tudo anotado, uma série de perguntas. Qualquer coisa vocês têm que se haver com a Milena e com a Cíntia. Elas é que fizeram o processo, tá certo? Olha aí. Agora, então você veja, isso vai mexer com esse processo todo de mental soma. E foi o que eu respondi. Trabalhei 1 hora com elas, depois fui para o computador e fiz isso que eu estava falando aqui agora. 2 páginas do dicionário, entende? Na hora. Agora, por exemplo, à tarde, eu estou aqui com vocês. A base do processo nosso aqui é mental somático, tá certo? É ou não é? É. Agora, quando acaba, eu geralmente tenho uma pequena siesta, depois eu volto para o computador, se eu não tenho outra coisa para fazer. Às vezes tem um social, uma coisa, você sai. E agora, à noite, quando vai chegando à noite, isso foi à tarde, né? Agora, à noite, eu às vezes tenho leitura, filme, anotações e redação de verbete. Tudo isso eu faço também, à noite. Porque durante o tempo todo, eu tenho anotação de tudo. Você está entendendo? E outra coisa, eu uso até uma lupa com luz, para ficar tudo maior, grande, para andar mais depressa. Uma das coisas que eu não gosto de letra assim, igual essa da enciclopédia, que tudo aqui, isso aqui é fonte 10. Demora muito até você ler. Quando é maior, você lê mais rápido. O povo não pensa nisso. Ninguém nunca pensou nisso, por isso que eu gosto das coisas grandes. Você anda mais depressa, com tudo que é grande. Desde que seja bem organizado, porque senão atravanca a sua vida. Tem que saber fazer. Você entendeu, então, o que é o turno e essa situação? Sim, entendi. É que nem sempre a gente consegue que o predomínio seja de mental soma. Às vezes tem Não, porque às vezes você tem que fazer a TACOM junto com a TARS. Então, a hora que acontece isso é diferente. Outra coisa também. No trabalho mental somático, que é apenas puro,
que você está trabalhando apenas com a concepção, processo de elaboração de pensamento, a parte intelectual, intelectiva, você às vezes é obrigado a trabalhar com o cerebelo, com a psicomotricidade, seus músculos. Você tem que carregar material, tem aqui como é que é. Eu tenho pastas e mais pastas, são milhares. Não estou brincando, não. Milhares. Já pensou o que é isso? Como é que eu me organizo? Haja organização. De vez em quando eu vou pegar aquilo, eu tenho que pegar por pedaço, porque é pesado demais. Se eu carregar tudo, pode me aumentar a pressão. Eu tenho que ir com calma. Outra coisa, eu tenho carrinho de aeromoça, que eu carrego as coisas, eu vou aí para o holociclo, eu levo. Toda semana, às vezes, eu levo 1 ou 2 vezes o material todo. Estudo é um trabalho de operário, é um trabalho braçal. Você está entendendo? É a psicomotricidade, você não tem outro jeito. Então, você tem que misturar TACOM com ATARES, a psicomotricidade com a sua intelectualidade. Estudo é inevitável, não tem jeito, é a vida humana. Outra coisa, existe aí um outro processo que em ambos os casos, você tem a fisiologia. De vez em quando você tem que ir ao banheiro. Como é que faz? E outra coisa, quanto mais de idade a pessoa, mais ela vai ao banheiro. Eu já expliquei isso aqui. Isso aí tudo faz parte. Agora, olha, eu acho que algumas coisas, viu, Roberto, que eu falo aqui em matéria de fisiologia, nem na universidade, na faculdade, eles não explicaram tanto. Eu explico tudo na cara da pessoa. É isso que eu achava na faculdade que devia de ser feito. Fisiologia. Precisava de dar. A medicina, a psicologia e todas as matérias, disciplinas e estudo de tudo. Eu acho que a fisiologia devia ser ensinada no curso secundário, para todo mundo. E complementando a fisiopatologia em seguida, porque aí... Lógico, não, a coisa complementa a outra. Que fica muito mais fácil entender. Lógico, é mais fácil da pessoa ver também, não é isso. Ela vai dar mais valor para si. E outra coisa, ela vai fazer aquilo que elas estavam querendo. A prevenção, a profilaxia. É por aí que vai aparecer a profilaxia. Porque a pessoa vai dar valor. Não, se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Como é que faz? E a nível de prevenção, as pessoas desconhecem muito como funciona o corpo. Então, se você pegar uma população com baixa nível cultural, eles não entendem nada como funciona o corpo. E como é que vai fazer prevenção se não sabe? Eu vou te contar uma coisa. Eu acho, pelas coisas que eu andei estudando há muitos anos, eu não sei se é 100% isso, mas eu acho que um dos fatores que prejudicam que o povo não fica sabendo fisiologia é porque os médicos cerceiam. Reserva de mercado, né? Reserva de mercado. Você está entendendo, Cris, o que eu estou falando? Terrível isso. Terrível. E tem uma coisa assim que a medicina, o sistema de remuneração da medicina, que está muito discutido hoje, né, a questão do honorário médico, o médico ganha muito para fazer o trabalho em cima da doença, do diagnóstico, do tratamento, e não existe nenhuma forma de remuneração, é difícil ter, que remunere a pessoa, ensinar como que a pessoa se cuida. Isso gasta um pouco mais de tempo. Gasta tempo e ele não quer perder. E aí vai perder o mercado, então quer dizer Você tem toda a razão. Por isso que a clínica geral é escochada, acabam com tudo, liquida com tudo. É por isso que eu entrei na clínica geral. Já foi. Eu não vejo que isso mudou muito, não. E outra coisa, nos Estados Unidos não tem mudança nenhuma nisso. Tinha um médico lá, que eu conversava muito com ele na década de 70, nos Estados Unidos, lá em Manhattan. Ele também tinha as mesmas ideias que eu. Ele trabalhava em hospital, tinha consultório, tinha tudo. Hoje eu falei com um ortopedista, ele me falou o seguinte, ó, mostrou, o cara fez uma prótese externa no braço, 26 mil aquela prótese que ele colocou lá. E o procedimento que ele ganhou R$230. Ele falou, ele é um entregador, ele falou, ele se comparou como o cara que vende lá no McDonald's. Tem os caras ganhando, e ele... Tudo em cima dele. A indústria faturou 26 mil reais numa prótese. E ele ganhou pelo procedimento de instalar a prótese R$230. Ele falou, isso tem uma coisa errada nisso. Então, você vê, tem uma indústria entrada. Não, o negócio está todo assim, sem as equivalências, não é equitativo. Valdo. Sabe como é que é? Isso é só para complementar, a consulta hoje, consulta de um médico, né, convencional, consulta de convênio,
Líquido, a pessoa estava ganhando R$28, descontando os impostos, tudo. R$28. É uma vergonha. Piada, né? Não há dúvida que é. E nos Estados Unidos, um médico, quando ele precisa sobreviver lá do ponto de vista jurídico, então todo grande médico nos Estados Unidos tem que pagar uma quantia de seguro, né, o seguro para o processo judicial. E esse seguro hoje fica na faixa de 150 a 200 mil dólares por ano. Então o médico ganha 750 mil dólares, um bom médico lá, por ano, e desse valor, 150 a 250 mil tem que pagar esse Realmente seguro. 20% ele paga de imposto. Eu sei disso. Lá o negócio era assim. Porque qualquer coisa lá, o paciente inventa qualquer coisa e fala assim, ai sutil. Esse ai sutil é que o povo tem medo. Ai sutil. Quer dizer, eu coloco, processo você dos tribunais. É isso aí, ai sutil. Mas então quem é que está com o microfone? Tem mais gente aí? Como é que nós estamos? Na caracteriologia, número 5, eventos mnemônicos. Essa questão da retenção e da recuperação, fixação da memória. Como... o evento mnemônico, a retenção, fixação e recuperação mnemônica. A recordação de gancho didático providencial. O acesso à holomemória. O que você quer saber disso? Fazer para facilitar, né? No caso, a retenção e essa fixação. O caso todo é você dar mais assim, valor e atenção para a sua memória. Nós temos, por exemplo, a nossa vontade. É aquilo que manda. A vontade tem intenção. Agora, essa intenção, aí é que você vai levar para os seus processos. Por exemplo, a concentração mental. E depois, a atenção que você tem. Você concentrou em alguma coisa, mas você tem que manter a atenção. Essa atenção, então, é que faz a fixação do processo. Agora, a hora que você entendeu, compreendeu, fez a apreensibilidade daquele objeto, ou daquele tema, ou daquele assunto, então você vai começar a memorizar. É o início da fixação. Você reteve para fixar. Agora, a recuperação ela vem depois. Na hora, então, se você não fixou bem, eu sempre chamo, atenção, é igualzinho a gaveta que você não fechou direito. Ela está travada, ela ficou entreaberta. Ali, você sempre vai ter dificuldade com aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa não conseguiu, a primeira vez que mostraram para ela, um bicho chamado ornitorrinco. Ela olhou o bicho, aquilo chamou muita atenção. E ela falou, como é que é o nome? Ele falou, ornitorrinco. Mas aquilo ficou. Mas ela não gravou. O resto da vida, ela vai falar, não, aquele bicho feio. Ela não vai conseguir falar ornitorrinco. Por quê? Virou uma palavra problema para ela. Por quê? A gaveta não fechou. A gaveta é do arquivo. Você tem que fechar, puxa, coloca o ornitorrinco lá dentro e fecha direitinho. É assim que é a memória. Você está entendendo? Agora, se na hora engripou, sabe o que é engripar? Não funcionou, a gaveta não fechou. Ela está com alguma coisa. Você está entendendo como é? Que não fechou, não deu, não enquadrou bem. Então, isso é para o resto da vida. Então, essa palavra, para a pessoa melhorar, ela tem que pegar e, durante a temporada, colocar a palavra ornitorrinco de todo lado. Coloca na mesa de trabalho dela, nos pés da cama, na sala de jantar, na porta, na parede onde ela coloca a chave ou guarda-chuva e coloca ornitorrinco, ornitorrinco, ornitorrinco. Vai chegar um ponto que ela então passa aquilo. Tem que trabalhar muito quando o negócio fica engripado. Engripado, o nome é esse mesmo, parece que está com gripe, mas é que não deu certo, encriptou. O negócio não deu certo, ficou obscuro. Você está entendendo? Ficou oculto. Virou uma cripta. Entrou o defunto. Então, aquilo não funciona. Você entendeu mais ou menos? A situação é por aí. Esse é o problema da mnemônica, da memoriologia. Outra coisa. Todo mundo aqui tem palavra problema. O problema é que a maioria tem palavra problema que ele não dá valor. Então, não é problema. Não é palavra que ele usa muito. Então, deixa de ser problema. Mas que tem, tem. Você está entendendo?
Isso é geral, todo mundo tem. Do jeito que todo mundo tem alergia, do jeito que todo mundo tem intolerância alimentar, todo mundo tem. O que varia é o tipo. Qual a palavra? Qual a palavra problema? Agora, gente, de modo geral, seria bom dar uma olhadela no que nós estamos falando. Intraconscienciologia, o evento mental somático, a elaboração pensênica, o autoassédio, o autodesassédio. É pelo mental soma. Eu não estou falando psicossoma. Agora, psicossomático, a vivência emocional, o emocionalismo, a afetividade fraterna. Evento energossomático, a manobra bioenergética, o bloqueio energético, o EV. Evento somático, a experiência sensorial, o adoecimento, o bem-estar físico. Isso aqui é muito sério da pessoa pensar o que é a intraconscienciologia. Agora, a extraconscienciologia, o evento mental somático, o debate, o congresso científico. Por exemplo, aqui nós temos a extraconscienciologia, que é o debate dentro do tertuliário. O evento psicossomático, o show musical, a peça teatral. O evento energossomático, a dinâmica energética. Como é que funciona de fora? Como é que a gente sente isso? Evento somático, o campeonato esportivo, por exemplo. É um evento somático, que é do corpo. Então, veja, vamos entender as diferenças entre dentro da consciência e fora da consciência. As coisas mais sérias da nossa vida. Agora, depois nós temos a caracterologia. Sob a ótica da mental somatologia, há 7 categorias de eventos específicos não excludentes, que ocorrem dentro do panorama mental somático. Tudo que tem dentro das ocorrências do mental soma. Evento cognitivo, apreensão de conhecimento, quer dizer, você entender determinado conhecimento, um conceito, um fato, uma ideia, um assunto. Evento heurístico, o processo da associação ideativa inédita, o insight original. Quer dizer, heurístico quer dizer da inventividade. Você descobrir alguma coisa, é haver a verdade relativa de ponta, nova. Evento imagístico, o onirismo, a abstração. Aí é aquele negócio da pessoa que imagina coisa demais, passa da conta, ela entra no sonho, sai fora da realidade, entra só na abstração, quase sempre no domínio da fantasia. Agora, evento intelectivo, a coativação atributiva, a hora que você sabe usar 2 atributos conscienciais ao mesmo tempo. A conjugação de elementos cognitivos na construção da argumentação, que é a base de tudo. O dicionário que eu estou fazendo é baseado nisso. É um evento intelectivo. Agora, o evento mnemônico, a retenção, fixação e recuperação mnemônica da ideia, a recordação de gancho didático providencial. Quer dizer, tem pessoa, então, que guarda um determinado objeto com aquela palavra. Para ele não esquecer a palavra, ele coloca o objeto. Então, por exemplo, ornitorrinco, para ele não esquecer a palavra, ele vai pensar, no algum nome que ele conhece, talvez o Osni, então ele vai lembrar, não, Osni, Osnitorrinco. Então ele vai, alguma coisa ele vai lembrar. O Osni, que é o vizinho dele, que ele conhece muito lá, aquele cara que é o sapateiro. Então, fica fácil. Agora, outra coisa, na questão do acesso à holomemória, a pessoa começar a mexer com o processo da retrocognição, examinar bem as lembranças que ela tem, as rememorações. Isso aí ajuda muito na projeção. Uma pessoa que tem boa memória aqui, se ela sai do corpo, ela lembra do que aconteceu. Evento paraperceptivo, a experiência parafenomenológica, a cosmoconsciência. Aí são as coisas mais avançadas. E o evento perceptivo, a captação da realidade, o reconhecimento dos estímulos somáticos, fome, sede, dor, e por aí vai. O que pode comentar da pessoa que discute consigo mesma mentalmente sobre determinado problema e acaba chegando a uma resposta ou solução racional, objetiva e aplicável ao problema, da qual parecia incapaz de obter normalmente?
Não, isso aí é normal, né? Todo mundo discute consigo mesmo. Mesmo aquela pessoa que pensa que não está discutindo. Existe, inclusive, aquilo que a gente chama de alter ego, que é a pessoa debatendo consigo mesmo para ver como é que é. Outra coisa que o povo gosta de falar é a chamada palavra mental. É aquilo que você fica pensando e a palavra está dentro de você, você não falou nada. Mas ela existe. Você está pensando naquilo. É a pessoa pensando no ornitorrinco. Quantos animais compõem o ornitorrinco? Ela começa a pensar e aquilo não sai da cabeça dela. Agora, é por aí então que a gente vê que existe realmente esse processo, que isso é muito mais comum do que a gente pensa. E o processo do solilóquio funciona por aí. E outra coisa séria, aquela técnica da autorreflexão das 5 horas, também é por aí. A pessoa tem que fazer reflexão. Por que temos tanta dificuldade de lidar com as perdas na prática? Parece tão lógico que ninguém perde ninguém. Sim, mas o processo é que a pessoa não quer perder é o egoísmo dela, alguma coisa que é junto dela. Então, isso é que a pessoa reclama. O caso é abrir mão das coisas, isso é difícil. Muita gente tem dificuldade. Hoje percebi que toda vez que alguém dessomava, separava-se, eu saía de casa, eu perdi um dente, caíam meus cabelos. Inclusive, algumas pessoas da família perderam o carro e o cartão de crédito. Sim, mas isso aí é preciso ver com calma, que às vezes está exagerado. Às vezes não tem nada que ver uma coisa com outra, não. Meu pai tem 56 anos, é paranaense e afirma não saber distinguir se é sonho ou realidade ter participado da guerra na década de 70 nas colinas de Golã, Israel. Diz que foi devido a uns amigos judeus que ele tinha na época. Nós não somos judeus que eu saiba. Quando pressiono para saber como se alistou, pois não entendo como isso teria sido possível, ele foge. Não sei se ele diz essas coisas para não me contar alguma verdade, ou se ele tem retrocognições patológicas de vivência anterior. Ele tem pesadelos terríveis. Disse que tem cicatriz daquela época e já fez terapia para tentar esquecer. Como faço para ajudá-lo? Pois vejo que isso perturba mais. Uma coisa boa é a consciência terapia. Vê se seu pai topa aí da consciência terapia, pode ajudá-lo. Depois que minha dupla conversou com um professor que possui certo parapsiquismo sobre a conscienciologia, na semana seguinte houve um incêndio com forte indício de ser criminoso em 2 salas de aula, sendo uma delas ao lado da sala que eles conversavam. Apesar disso, pretendemos iniciar um grupo de estudo conscienciológico nessa escola. O que o senhor acha sobre iniciar o estudo nesse local? Minha dupla leciona nessa escola, em outro local esse professor não poderia participar. Olha, vai em frente, mas com confiança. Não fica com medo, não, porque senão o jacaré te abraça. Tem que ficar firme para superar o processo. Agora, vale a pena se a escola topar, né? Veja como é que a escola topa ou não. Isso aqui é o sério. Outra aqui, o laboratório conscienciológico do cosmograma poderia ser incluído no item laboratoriologia? Pode, tem um monte deles que a gente pode pôr. Mas eu não ponho todos, a gente põe só uma ou outra, porque senão passa da conta. O senhor poderia, por favor, indicar técnicas para acelerar a criação de neosinapses? Olha, neosinapse, a pessoa tem que começar a trabalhar com heurística. No caso, é a verponologia, ou seja, as verpontes novas, neoverpontes. Esse aqui é a melhor coisa que a pessoa tem. Então, ela começar a estudar e procurar ideias novas, teorias novas, hipóteses novas, para explicar os processos, os efeitos, os fenômenos e os fatos. Esse aqui é o caminho para a pessoa arranjar neosinapse. É o mais fácil que tem. Criatividade, inventividade, heurística, verponologia. Paulo, aqui na página 2, em crescendologia, na terceira linha, no final aí. O crescendo gradativo de expansão dos limites cosmoéticos da Tales. Aprofunda um pouquinho. É isso aí. É isso aí. O caso todo é o seguinte. A expansão dos limites cosmoéticos da Tales. A Tales é a tarefa do esclarecimento. Você, por exemplo, você pode fazer um esclarecimento de uma conversa. Você pode fazer através de um artigo. Você pode fazer defendendo um verbete aqui.
E você pode fazer através de uma GESCOM. E pode fazer, no fim, através de uma mega GESCOM, que é uma obra-prima. Tudo isso aí tem um crescendo gradativo de expansão dos limites cosmoéticos da Terra. O problema é ver. Você está em que nível? Em quê? Como é que nós estamos? Você já fez curso? Depois que você fez o artigo? Já defendeu o verbete? Pois é. Já está com a GESCOM escrita, preparada? Então, você está parado por aí. O seu nível atual é esse. Não está parado, você está desenvolvendo nesse período. De modo que você está ótimo. Você está nessa. Expansão dos limites cosmoéticos. É o caminho. O que mais tem? Nós já temos 5 minutos para distribuir com vocês. Eu aqui distribuo a cronêmica. É o tempo. Não está dando aí o tempo. Aqui no D. Sim. Perdão. Em relação à questão da pangrafia, você acha que caberia acrescentar? Pangrafia? Pangrafia? Não, pode pôr, né? Mas você quer acrescentar onde, de que modo? Ali, ó, a deusa Minerva. Não sei, talvez na parafatologia ou na tecnologia. Evento paraperceptivo. A gente põe a pangrafia antes da cosmoconsciência. Isso é homenagem ali ao Eduardo. Aí está bem colocado, em cima do lance. Maduro. Eu já vou colocar. Só falta colocar lá a sua assinatura, mas a gente já sabe. Valdo, aqui no... Você pode comentar um pouco sobre o paradoxo? Paradoxo? Vamos entrar nessa. O paradoxo contra-fluxo da socin patológica e o fluxo cósmico. Que a socin é patológica e ela está fazendo força para entrar no fluxo cósmico. Então, isso é um paradoxo. Como é que existe? Então, o contrafluxo da socin patológica é o nosso. Então, você tem que andar no contrafluxo e contra a corrente que está aqui, para você ficar de acordo com o fluxo cósmico. Entende? É aquilo que eu falo. Por exemplo, se amanhã todo mundo batesse palma para mim, eu devia estar. Por quê? A sociedade é patológica. Se todo mundo está batendo palma, é porque eu sou patológico. Você entendeu? Então, o fluxo cósmico é aquele que vai contra a patologia da socin. Agora, outra coisa, o paradoxo da haver mais de ponta problemática ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável. Esse nós já falamos aqui como é que é. Porque, às vezes, uma pessoa pode saber de alguma coisa e ela fica enfoguetada com aquilo, pode piorar em vez de ajudar. Por exemplo, muitas dessas nossas verpões, já não sabe o resultado. Se a pessoa entender isso de uma hora para outra, se ela está preparada para isso, isso pode criar problema para ela. Mas, veja, com isso nós vamos sonegar a informação? Não vamos falar nada? Então, veja, existem determinados processos sutis de estupro evolutivo que praticamente são inevitáveis. O que vocês acham? Por isso que o Serenão invita a vir aqui, porque se ele vir aparecer, vai dar um fuzuê, vai ser um problemão para muita gente, vai criar problema. Vai ser um estupro evolutivo generalizado em certas áreas. Eles têm razão, até um certo ponto. É um problema. E outra coisa, a gente tem que evitar, né, esse processo. Agora, é lógico que vão aparecer muitos mini dissidentes do assunto e tal, aquela história, do jeito que acontece conosco. Agora, os processos de mini dissidente conosco, pelo que eu sei até hoje, não chega nem a 10%. Já é uma benção isso, né? Não é muito, se você pensar pelo tanto de gente que nós trabalhamos, não é muita gente. Gente, nós vamos entrar então agora na mega euforização. Eu então
ver aqui o que nós fazemos. Por favor, verifiquem se os celulares estão desligados. Obrigada.
Então, Laura, como é que foi lá? Eu senti muita descoincidência, muita, sobretudo da cintura para em cima. As mãos, parece que elas ficaram grandes, 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 até que eu deixei de perceber as minhas mãos. E senti muito frio. Senti lá para o final um movimento de energia assim, muito assim, que vinha de todos os lados. E no final veio a ideia de fazer a técnica da reflexão das 5 horas. Inspiração para você fazer isso? Sim. Vai nessa. Você está sentindo bem? Sim, sim. E você, como é que foi? No começo eu senti, claro, um pouquinho de cardio chakra, né, até acalmar. Depois eu senti aqui por dentro, assim, dos olhos, esquentou um pouco, assim, por dentro da cabeça, entre os olhos, o frontochakra. E depois também, como a Laura falou, descoincidência e o processo de ondas também, bastante vibração, assim, e o frio, né, também que intensificou. E a ideia também de eu aprofundar algumas coisas a mais da minha TENEPS, assim, também. Tá sentindo bem? Tô. Você magrinha desse jeito, você tem muita Pois energia, hein? É minha fisiologia, fera, não tem hein? jeito. Fera, hein? Essa dá exemplo. Ela é fora de série. Agora, como é que está a minha chefe aí? Como é que Bom, foi? eu no começo, quando estava lá, senti um pouco cardíaco chakra. Quando sentei aqui, já estava tudo tranquilo. Percebi mais a energia no início desse lado. Depois veio muita ideia de escrita, como se eu visse muito material escrito. Livros antigos, essas coisas assim. E teve um momento assim como se eu tivesse integrada e diluída no campo. Essa sensação foi muito agradável, acompanhada de muito banhos de energia. E você está se sentindo bem agora? Como é que está? Estou se sentindo ótima. Muito bem. Você juntar 3 fortes em matéria de energia. Doadora de energia. Percebi muita questão da ectoplasmia, né? Você viu o campo, né? Como é que funciona, né? Agora, o ritmo, você viu a fluência dele, como é que é? É bem claro. Sim. E aquela sensação de estar diluído no campo e, ao mesmo tempo, a pessoa está bem íntegra, né? Tá. Essa sensação. Ela é bem defendida. Bem interessante. Mas participa do campo. Sempre é assim. Gente, então, muitas graças. Valeu.
Dá uma impressão de que o tempo foi mais longo do que o normal. Bastante energia. No começo, quando eu estava sentado na outra vez lá, parecia que mexia na parte da frente da coluna do começo até o final. Agora parece que eu sentia mais a parte posterior da coluna. No final, eu senti uma aragem de vento mais geladinho. E muita esterilização de energias. Estou. Bem. Eu sei, a minha turma de casa. Né? Ele é o meu, que está no meu lugar, pai, né? Valdo. Sabe como é que é? Bem, no primeiro momento, quando eu estava lá em cima, eu não me sentia aqui. Foi difícil de me manter aqui. E agora eu senti uma pressão muito grande no meu cardíaco, uma dificuldade muito grande de concentração, muitas dores na chácara básica, acima, né, ovários, um frio muito intenso e algo me puxava muito forte para trás e como se eu resistisse assim. Isso. E uma sensação de que uma força me levava, como se dissesse, venha, venha, venha. E eu me sentia materialmente aqui. Mas você está se sentindo bem agora? Sim, estou me sentindo bem. Né? Sim. E como é que está esse meu chefe aqui? Como é que foi? Eu me senti flutuando, as mãos, os braços. Os braços começaram a flutuar, né? Primeiro um aperto que veio assim, e depois me senti flutuando. Tanto as mãos e um gelo pelos pés. Né? Você está sentindo bem agora? Estou bem, né? Muito bem. Que a mega euforização, o povo tem que sentir alguma harmonia, alguma coisa, algum equilíbrio, euforia, alguma coisa. Que é isso que é, né? Então tá bom. Agora o campo está muito forte aqui com vocês. É gente boa. Tudo de casa. Alto nível. Muitas graças. Então, como é que vocês estão aí? O que mais que é que nós temos? O que é que ainda ficou mal parado, escuro? Aonde que a gente pode entrar? Valdo, em cima. Ah, você chegou? Olha lá. Eu estava tranquilamente em casa assistindo a tertúlia. Ah, sei. Normalmente, como quando alguém te chamou a atenção. Quando eu ouvi duas abordagens que não sei se eu entendi direito, mas me senti na obrigação de vir aqui dar o meu depoimento. Em relação ao o doutor Roberto e o doutor Eduardo. Então, quando o doutor Roberto ali falou em relação ao médico, colega dele, que recebe R$250 pela instalação de um equipamento de R$25 mil. Então, veja, eu discordo, porque ele não participou da elaboração do equipamento. Eu acho que... Professor, deixa eu terminar, deixa eu falar. São duas abordagens, a primeira em relação ao Roberto, a segunda em relação ao Eduardo. Então, eu vejo que ele não participou, então ele deve receber em termos do tempo e em termos do conhecimento, da responsabilidade que ele tem, sem dúvida. Né? Eu, dentro desse estudo, eu tenho visto que me fez lembrar aquela história de que os médicos se dividem em dois grupos. O primeiro grupo, aquele que acha que tem o rei na barriga. E o segundo grupo, aquele que tem certeza. Em relação ao que o Eduardo falou, né, que eles ganham R$28, parece,
por uma consulta paga pelo convênio. Acha muito pouco. Eu não acho muito pouco. Uma consulta de 15 minutos, uma qualidade muitas vezes lamentável, né? Então eu vejo o seguinte: os médicos sabem aquilo, são técnicos que sabem aquilo que ensinaram para eles, muitas vezes com muito boa intenção, mas com prognósticos e prescrições muitas vezes deficientes. Quando eu puder então, falar, eu acho até que o médico deveria ganhar do mesmo modo, equivalentemente aos demais outras classes salariais. Por exemplo, professor ganha 15, 20 vezes menos que o médico. Errado, a meu ver. Eu sou médico, não estou defendendo meus colegas, que eu acho que existe a máfia de branco. Sempre combati isso. Não é isso. Só tem um probleminha. O médico é aquele na área da saúde que mais está com a corda no pescoço a respeito da vida dos outros. Quem fez a máquina não vale nada, isso é besteira, a máquina não tem vida. Agora, o troço então, por que ele quer cobrar em cima do preço da máquina? O sujeito colocou a máquina. Por que ele quer cobrar em cima do preço da máquina? No ombro da pessoa, quem vai responder é ele. Você está totalmente com a sua vontade errada. E outra coisa, professor, outra coisa. Deixa eu falar o seguinte. Eu acho até que o médico deveria trabalhar de graça. Se é realmente nesse nível, deveria trabalhar de graça. E não colocar o dinheiro na frente das coisas, que é o modo que o doutor Roberto e o doutor Eduardo ali colocaram e do qual eu discordo 100%. Pois é, não, eu concordo com eles e acho que realmente tanto o professor quanto o médico ganha muito pouco nesse país. É só ir para Manhattan que você vai ver que se ganha mais lá. E outra coisa, nós imitamos tudo dos Estados Unidos, mas as boas coisas, tem uma opção de boas coisas que a gente não imita. Eu posso... Agora, outra coisa, médico, ele tem esse problema todo, você está falando que ele atende em 15 minutos. Sim, que ele atende em 15 minutos. O negócio, às vezes, tem caso que é mesmo de 15 minutos. Tem casos que você está tão acostumado a ver que é mais um. Ele vê, não tem nada, olha tudo ali. Agora, veja, se amanhã der um problema, vai ser em cima dele. Então, o que eu vejo é da responsabilidade, que ninguém vê isso. Agora, quem está lá dentro é que sabe. Eu, por exemplo, tenho autoridade moral para falar nisso, porque eu trabalhei vários anos com clínica gratuita, não cobrei nada de ninguém. E eu tenho outra coisa muito séria. Fiz curso até do Japão, trabalhei com gente do exterior, tudo quanto é lado. Nunca tive um problema de reclamação a respeito daquilo que eu fiz na medicina. Então eu tenho autoridade, eu posso falar isso nos meus 80 anos. Sabe como é que é? Bom. Agora, acho que realmente se ganha muito pouco. Se eu estivesse mexendo só com medicina, eu estava perdido. Você está entendendo? Eu nunca teria feito o meu pé de meia. Agora, foi devido à própria medicina, porque eu não cobrava 28, não. Eu cobrava na ocasião, quando eu comecei. Foi o único período que eu ganhei dinheiro na medicina. Quando eu estava no Rio, era o mesmo nível dos outros especialistas. O que o Pitangui cobrava, eu cobrava também no meu consultório. Agora, em pouco tempo, eu apliquei o dinheiro na bolsa e caí fora do processo. Fechei meu consultório novo. Agora, por quê? Eu queria era só para provar que eu participava daquilo, que entendia do processo de medicina, para eu ter autoridade moral perante as coisas depois que fechasse o consultório. Por quê? Esse negócio lá no interior, eles faziam piada a meu respeito, inclusive colegas meus. Ele tem uma clínica gratuita. O Marco Almeida mesmo chegou para mim e fez uma piada. Valdo, você devia fazer igual os esculápios antigos, arranjar uma charrete e atender os outros com a charrete. Tudo é piada em cima de mim, porque eu não cobrava nada de ninguém. Agora veja, atendia, fazendo a triagem do povo, a média de 95 pessoas por dia. Era uma loucura. O negócio é tão bravo que lá pelas tantas me deu até um infarto na hora que eu estava me formando em medicina, porque eu já atendi em consultório nessa ocasião, porque eu já era dentista, tinha arranjado 9 ambulatórios. Então, eu sei como é que é esse negócio. Agora, que é pouco, me perdoa, mas não tem jeito, cada responsabilidade disso. Isso é seríssimo. Eu atendi lá no Costa Cavalcante, tem um serviço do SUS. Então, tem muitos pacientes que não têm condição
de fazer um tratamento particular ou com convênio. Então, às vezes a pessoa conversa comigo e fala, você pode fazer meu atendimento? Eu faço de graça. Vai lá no consultório, lá do Costa, e um belo dia agora do mês de janeiro, teve um paciente que me procurou, doutor, você poderia fazer meu acompanhamento? Eu posso, mas não tenho condição de pagar. Não tem problema, vai lá no consultório que eu faço seu acompanhamento. Então, quando chegou na 4ª consulta, primeira, segunda, terceira, na 4ª de graça, ele virou para mim e falou assim, acabou a consulta, ele falou assim, doutor, eu queria lhe dar uma coisa. Ele pegou e tirou R$200 e falou assim, olha, isso é para o senhor, viu? Para o senhor passear, para o senhor... Deu R$200, que é o valor de uma consulta maior, que a consulta particular é 150. Então, a própria paciente se sentiu obrigado de pagar. Mas não é isso, veja, sobre esse aspecto eu também tenho minha experiência de grandes. No meu consultório eu recebi, presta atenção, porque eu não cobrava nada de ninguém. As pessoas melhoravam, os caras tinham dinheiro, me deram uma Ave Maguete, a primeira que foi construída em São Paulo, novinha. Eu fiz leilão na hora e transformei aquilo em arroz e feijão para distribuir para o povo. Me deram piano de cauda enorme de São Paulo, mandaram entregar. Eu fiz sorteio do piano na hora e mandei para frente. Me deram um monte de coisa, leitãozinho, você está entendendo? Um monte de coisa. Tudo para a gente distribuir. Eu acabava distribuindo tudo que eu recebia lá, eu distribuía. Porque o meu problema era o seguinte, eu coloquei lá, Valdo Vieira, médico, clínica gratuita. Então, esse gratuito era para tudo. Tudo que entrasse ali, eu tinha que devolver para o povo, porque tinha que ser gratuito. E foi assim que eu fiz os anos todos que eu trabalhei. Agora, o que eu vejo é isso, que os médicos recebem muito pouco, isso é bobagem. 28 pratos não dá nada. O que é isso? E, Antônio, eu concordo, assim, existem muitas medicinas, vamos dizer assim, muitos médicos, muitas especialidades, e o problema da generalização é difícil mesmo. Mas a questão que você está trazendo, assim, eu vejo que tem muito profissional que realmente ele não tem mais tanto ouvido para o paciente. E cada vez mais o paciente está mais informado. Faz o problema do clínico gratuito. Hoje em dia o pessoal fala do Dr. Google. O Dr. Google está hoje sendo um problema para muitos médicos. O paciente está chegando com muita informação, que ele chega e aí os médicos não têm paciência. Então, isso é uma questão que traz médicos, pacientes como provavelmente o Antônio deve ser um paciente difícil, que ele deve chegar criticamente, trazendo um monte de informação e vai encontrar os médicos meio com o pé atrás. Pé atrás, mas sabendo menos. Não, mas aí o que acontece? Não só com o pé atrás, mas sabendo menos do que você sabe. Isso é o pior. Exato, sabendo menos do que você pesquisou. Ele pesquisou na internet, estudou um assunto, às vezes o médico sabe menos daquela abordagem. Porque a medicina é ampla. Mas ampla. Agora, uma coisa que vale a pena, se você quiser, eu te convido para fazer um tour no hospital, para você ver como tem gente trabalhando, médico, e essa questão que o professor Val trouxe da responsabilidade, quanta gente... E as decisões críticas que você tem que tomar, que às vezes envolve até a vida da pessoa. Então, então tem profissionais e profissionais. Se você quiser fazer um tour, ver pronto-socorro, essas coisas, para você entender um outro lado da atividade médica, eu te convido. Perfeito. Agora, veja, como eu falei, eu acho que o médico deve receber em termos do estudo que ele fez e da responsabilidade que ele tem. Não sou contra isso. Só acho que há muitos exageros e, como o Valdo falou aí, o processo da máfia de branco é terrível. Porque as sociedades médicas impedem que os médicos façam o que eles deveriam fazer. Eles são obrigados a seguir determinadas condutas ineficientes. Essa é uma delas. Mas qual a profissão que não tem? Todas elas têm. Nós sofremos muito no Brasil pela máfia dos políticos. É a pior que tem atualmente. Agora, tem uma pior que essas todas, que é a máfia jurídica. Essa é terrível. Como é que fica? Pois é. A máfia da toga, que eles falam. A questão Esse é o mais bravo. A questão do tempo da consulta, isso também é uma coisa que tem que ser relativizada, porque normalmente a primeira consulta ela precisa ser mais demorada, que é a consulta da anamnese, da entrevista. E o que acontece? O paciente quando retorna com o resultado de exames... A gente com a ficha na mão da pessoa, é tudo mais rápido. Então a consulta de retorno é uma consulta mais rápida. Eu no meu consultório fazia essa triagem de uma maneira impressionante, com o tempo. Trabalhava o dia inteiro. Para atender 95 pessoas, você pensa bem a triagem que eu não fazia.
Eu separava as primeiras coisas do doente, já sabia tudo o que era e o que não era. Alguns eu já mandava, não, esse tem que chamar a ambulância e leva. O outro tem que ir para o hospital, o outro tem que fazer isso, já mandava para a pessoa, tudo assim. Tudo meu era triado na hora. Por isso que eu atingia tanta gente. Agora pensa bem, eu separava, às vezes num dia de 95 pessoas, tinha 55 crianças, tudo tossindo, sem parar. Eu já fazia fila para examinar, para ver como é que era. Meu enfermeiro já estava doutor no assunto. O problema nosso era não pegar nenhuma doença daquele povo. Isso é que era o brabo. Eu, de vez em quando, assistia o povo ao ar livre, para não pegar doença dentro de casa, porque senão o negócio seria ficar doido ali dentro. Entende? Eu evitava ao máximo isso aí. Agora, Antônio, uma coisa que podia te convidar também é para você ir lá no Costa Cavalcante e ver lá a questão de consultório, acompanhar consultas, tudo isso está aberto. Se você quiser ir lá ver, tem um outro lado do que a gente escuta do paciente. Do que a gente escuta, porque as pessoas assistem só a sua consulta, não assistem às 15, 20, 30 do dia. E as personalidades que aparecem, os perfis, o estresse psicológico, as ameaças, tem uma série de coisas que ninguém vê, só a gente que está lá dentro do consultório. Então isso é um custo também, né, para o médico. Não há dúvida. Tem muita coisa por aí para a gente estudar. O negócio não é fácil, não. Agora me conta, a Dulce não veio, não, né? Ah, vai. Você entrega isso aqui para mim? Só para ela saber o que ela acha que é o melhor aí, um ou outro. É isso aí que nós queremos saber. Tá certo? Eu confio em vocês. Vamos ver como é que fica. Gente, então, muitas graças por tudo. Vamos estudar mais medicina para a gente ver o que a gente chega. Conclusão. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 96 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 17 perguntas online, 39 votos presenciais e 7 votos online. Hoje teremos os recados da Patrícia sobre CP3, o Ivo sobre o simpósio de autoconsciencioterapia, a Isabel sobre heterocrítica, a Miriam sobre imersão progestoterápica e a Alzira sobre o curso com 5 Cobaia. Antes com vocês o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos, estamos aqui novamente informando que em agosto vamos sortear um netbook HP, 160 GB de HD, tem 2 GB de memória RAM, com câmera e Windows 7. Então, aquele amigo que tiver com a assinatura ativa em dia no mês de agosto, vai concorrer a esse netbook, mais um livro e um curso Assistenciologia patrocinado pelo IPC. Então, no dia 4 de setembro nós vamos divulgar. Então, aquele amigo que está com a assinatura vencida, que quer renovar, que dá para fazer ainda até o final desse mês, e aquele que quer fazer a sua adesão ao programa Amigo da Enciclopédia, é só ligar na recepção do SEAEC, que você faz no ato com cartão de crédito ou faz pelo site dos amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o ECP3 do Rio de Janeiro, que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de setembro. Nós estamos há 3 semanas do curso, e esse curso ECP3 é um curso sem pré-requisito. Para quem já fez ECP2, o ECP3 é uma nova experiência. Entrar no hotel e se deparar com 200 pessoas predispostas a fazerem assistência em alto nível é realmente impressionante. Se você pesquisa assistência extrafísica, não deixe de participar do ECP3. Informações em qualquer unidade do IIPC ou diretamente no IIPC do Rio de Janeiro ou na sede aqui em Foz do Iguaçu. Aqui o telefone é 45 2102 1448. A data é de 16 a 18 de setembro, no Rio de Janeiro. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de informar que no dia 11 de setembro, no campus da OIC, nós vamos ter o 5º simpósio de autoconsciencioterapia. Então, nós vamos ter a oportunidade de reunir alguns pesquisadores
para discutir ideias da autoconsciência terapia, relacionando com a paradireitologia, com a dessomatologia, entre outras especialidades. Então, repetindo, dia 11 de setembro, no campus da OIC, o 5º Simpósio de Autoconsciência Terapia. Obrigado. Dia 5 e 6 de novembro, nós vamos ter uma heterocrítica de obra útil muito especial, com a temática voluntariado. Então, nós convidamos todos os voluntários da CCCI para participar. A autora é a Maria Helena Johan Peter, que escreveu o Quinto Poder, que fala sobre o voluntariado. Ela é diretora executiva do Parceiros Voluntários do Rio Grande do Sul. Tem um trabalho muito interessante, muito sério, que ela vai estar aqui contando a experiência do Parceiros. Nós vamos estar tendo oportunidade de dividir com ela também as nossas, né, experiências de voluntariado. Ela vai estar no curso, tá? Confirmado já a presença dela. Então, nós convidamos e esperamos todos os voluntários. É uma oportunidade de nós estarmos discutindo o voluntariado, trazendo as nossas ideias. É imperdível, pessoal. No CAEC já estão sendo feitas as inscrições e o livro já se encontra na epígrafe. Vale a pena. Contamos com todos vocês. Obrigada. Olá, eu estou aqui para falar do curso Imersão Progessoterápica, que é um curso de campo que ocorrerá no dias 2, 3 e 4 de setembro, na OIC, com o professor Epicom Hernandes Leite. É um curso que tem acoplamentos com os consciencioterapeutas e debates consciencioterápicos. Telefone da OIC para contato, código 45 3025 1404. E também na homepage www.oic.org.br. Repetindo a data, 2, 3 e 4 de setembro, aqui em Foz do Iguaçu, no campus da OIC. Obrigada. Boa tarde. Gostaríamos de convidar as pessoas que têm interesse em aprofundar suas autopesquisas a participarem do curso Consciência Cobaia do Conscienciograma. O curso acontecerá nos dias 3 de setembro, é um sábado, das 15 às 20 horas. Este curso otimiza a pessoa, equalizar a questão da sua autoimagem. Informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Consciência Inacabada, a especialidade Pancogniciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.